Se eu perguntasse hoje quanto você trabalha por semana, provavelmente a resposta seria muito. Talvez mais do que deveria. Talvez você comece cedo, termine tarde, responda mensagens no fim de semana, resolva problemas o tempo inteiro e tenha a sensação de que nunca consegue desligar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta ainda mais importante. Todo esse esforço está realmente fazendo a sua empresa crescer? Porque existe uma realidade que pouca gente tem coragem de falar. Tem empresário trabalhando 12 horas por dia para manter um negócio que continua exatamente do mesmo tamanho. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Durante muitos anos, venderam para o empreendedor uma ideia muito perigosa. A ideia de que quanto mais você trabalha, maior será o seu sucesso. Como se a quantidade de horas fosse o principal indicador de crescimento. Como se viver cansado fosse um símbolo de competência. Como se estar ocupado fosse sinônimo de construir uma empresa saudável. Só que existe um problema enorme nisso. Estar ocupado não significa estar evoluindo. Aliás, muitas vezes acontece exatamente o contrário. Quanto mais ocupado você está, menos tempo sobra para pensar. Aliás, muitas vezes acontece exatamente o contrário. Quanto mais ocupado você está, menos tempo sobra para pensar estrategicamente no seu negócio. E quando isso acontece, você deixa de ser o líder da empresa para se tornar apenas alguém tentando sobreviver dentro dela. Nesse vídeo, eu quero mostrar por que tantas empresas continuam pequenas, mesmo com empresários extremamente dedicados. Quero explicar quais são os erros que mantêm um negócio preso na operação e, principalmente, mostrar como você pode começar a construir uma empresa que cresce porque existe estratégia e não apenas esforço. Então já aproveita para curtir esse vídeo, se inscreva no canal porque toda semana eu compartilho conteúdos para empresários que querem construir marcas fortes e empresas sustentáveis. Agora vamos começar. Eu converso diariamente com empresários de diferentes áreas. Empresas pequenas, médias, empresas que já faturam muito. E existe uma coisa que todas elas têm em comum. Em algum momento da jornada, o empresário acredita que precisa fazer tudo. Ele responde clientes, ele aprova artes, ele fecha vendas, ele resolve problemas da equipe, ele acompanha financeiro, ele organiza agenda, ele faz reuniões, ele também atende fornecedor, ele também tenta cuidar das redes sociais e quando sobra um tempo, tenta pensar no futuro da empresa. Talvez você tenha se identificado com isso, porque essa também já foi uma realidade que eu vivi. Existe uma fase do empreendedorismo em que realmente precisamos colocar a mão na massa. Isso faz parte. O problema é quando essa fase vira um estilo permanente de gestão, porque chega um momento em que a empresa cresce, mas o empresário continua trabalhando como se fosse o único responsável por absolutamente tudo. E sem perceber, ele deixa de construir uma empresa para construir uma rotina impossível de sustentar. E sabe qual é a consequência? Ele trabalha cada vez mais, mas cresce cada vez menos. Isso quase ninguém comenta. E é exatamente aqui que mora um dos maiores bloqueios do crescimento empresarial. Existe uma frase que eu gosto muito. Toda empresa cresce até o limite de capacidade da liderança do seu fundador. Pensa comigo, se absolutamente tudo dependesse de você, quem realmente está crescendo? A empresa ou apenas a sua lista de tarefas? Porque são coisas completamente diferentes. Tem empresário que aumenta o faturamento, mas aumenta também o estresse. Aumenta as horas de trabalho, aumenta a ansiedade, a quantidade de problemas. Isso não é crescimento sustentável. Isso é apenas aumentar o tamanho da operação. Crescer de verdade significa construir uma empresa que funciona melhor. Não apenas uma empresa que trabalha mais. E esse é um erro muito comum. As pessoas confundem movimento com evolução. Elas passam o dia inteiro correndo, respondendo mensagens, apagando incêndios, participando de reuniões, resolvendo urgências. No final do dia, estão completamente cansadas. Mas quando alguém pergunta o que realmente fez sua empresa evoluir hoje, a resposta normalmente é o silêncio. Porque estar ocupado e fazer a empresa crescer são duas coisas completamente diferentes. E eu quero que você reflita sobre isso. Se amanhã você precisasse ficar uma semana sem trabalhar, sua empresa continuaria funcionando? Ou tudo pararia? Essa resposta diz muito mais sobre o estágio do seu negócio do que qualquer faturamento.
comportamento. Eu quero te contar uma situação que acontece com muita frequência. Imagine um empresário que reclama que nunca tem tempo. Ele chega cedo, vai embora tarde, está sempre ocupado, mas toda vez que alguém da equipe precisa tomar uma decisão, pergunta para ele. Toda aprovação passa por ele. Toda negociação passa por ele. Todo problema volta para ele. E aí ele diz: se eu não fizer, ninguém faz direito. Talvez você já tenha pensado assim. E eu entendo, porque delegar realmente dá medo. Só que existe uma diferença muito grande entre acompanhar um processo e centralizar tudo. Quando tudo depende de você, sua empresa cresce apenas na velocidade que você consegue trabalhar. E isso cria um teto, um limite invisível. A empresa até consegue vender mais, mas logo começa a apresentar novos problemas. O atendimento demora, as respostas atrasam, a equipe perde autonomia, o empresário vive cansado, a família recebe apenas o tempo que sobra, a saúde começa a cobrar conta. E o pior de tudo, a pessoa acredita que isso é normal, como se empreender significasse viver sobrecarregado para sempre. Só que não foi para isso que você abriu uma empresa. Você abriu uma empresa para conquistar liberdade, não para construir uma prisão onde você é o único funcionário indispensável. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Eu preciso sair da operação. Eu gosto de ler os comentários porque eles também me ajudam a entender quais conteúdos podem contribuir ainda mais com quem está desse lado da tela. Crescimento exige trocar esforço por estratégia. Existe uma mudança de mentalidade que transforma completamente um negócio. É quando você para de perguntar: o que eu preciso fazer hoje? E começa a perguntar: o que só eu posso fazer? Percebe como muda? Porque existem atividades que qualquer pessoa treinada pode executar: responder mensagens, organizar documentos, atualizar planilhas, acompanhar processos. Mas existem atividades que são responsabilidade do líder: definir direção, construir cultura, tomar decisões estratégicas, desenvolver pessoas, pensar no futuro da empresa. Quando você passa o dia inteiro resolvendo tarefas operacionais, sobra muito pouco espaço para exercer aquilo que realmente faz o empresário crescer. Isso quase ninguém comenta. A maioria dos empresários tenta encontrar mais horas no dia, quando na verdade o que eles precisam é decidir melhor onde investir a própria energia. Tempo não é o recurso mais escasso, a atenção é. E se a sua atenção está sempre presa às urgências, você nunca consegue construir o próximo nível do seu negócio. Trabalhar mais nunca foi garantia de crescimento. Existe uma crença muito forte no empreendedorismo, a de que quem trabalha mais necessariamente cresce mais. Mas observa as empresas que realmente se tornaram referências. Você acha que elas cresceram porque os donos começaram a trabalhar 20 horas por dia? Ou porque aprenderam a construir sistemas, processos e equipes capazes de sustentar o crescimento? É claro que dedicação é importante. Ninguém constrói uma empresa relevante sem esforço. Mas chega um momento em que esforço deixa de ser o diferencial. O diferencial passa a ser a estratégia. É por isso que duas empresas do mesmo segmento podem ter resultados completamente diferentes. Uma vive apagando incêndios, a outra investe tempo planejando. Uma resolve problema o dia inteiro, a outra evita que eles aconteçam. Uma depende totalmente do dono. A outra funciona porque existe organização. Percebe a diferença? Ela não está apenas na quantidade de trabalho, ela está na qualidade das decisões. E já já eu vou mostrar qual é a primeira mudança prática que você pode fazer para começar a sair desse ciclo de sobrecarga. Antes disso, se este conteúdo está fazendo sentido para você, aproveita para se inscrever aqui nesse canal. Toda semana eu compartilho reflexões e estratégias para empresários que desejam construir marcas fortes, negócios sustentáveis e uma liderança mais consciente. O verdadeiro papel do empreendedor, durante muito tempo, eu também acreditava que ser uma boa empresária significava estar presente o tempo todo. Mas eu aprendi que liderança não é estar em todos os lugares, é fazer com que a empresa continue avançando, mesmo quando você não está controlando cada detalhe. Isso muda completamente a forma como você enxerga o seu negócio, porque você deixa de medir
profundamente pela quantidade de tarefas realizadas e começa a medir pelos resultados que sua empresa consegue gerar. O empresário que cresce não é o que faz mais, é o que consegue criar um ambiente onde mais pessoas fazem bem feito. Isso exige confiança, exige processos e exige comunicação, desenvolvimento, mas principalmente exige abrir mão da ideia de que ninguém faz melhor do que você. Porque enquanto você acreditar nisso, sua empresa sempre terá o mesmo tamanho da sua capacidade individual. E nenhuma empresa grande foi construída apenas pela capacidade de uma única pessoa. Como começar a construir uma empresa que cresce sem depender de você? Agora vem a pergunta mais importante. Se trabalhar mais não é o caminho, então por onde começar? A primeira mudança acontece na forma como você enxerga o seu papel. Você não foi chamado para ser o melhor funcionário da sua empresa. Você foi chamado para liderá-la. A liderança significa construir algo que funciona além da sua presença. Na prática, isso começa com pequenas decisões. Pergunte para si mesmo: quais atividades realmente precisam passar por mim? Quais tarefas eu continuo fazendo apenas por hábito? O que poderia ser delegado se existisse um processo bem definido? O que hoje é uma urgência recorrente e poderia deixar de existir com mais organização? Essas perguntas parecem simples, mas têm um poder enorme, porque elas tiram você do piloto automático. Empresários costumam dizer que não tem tempo para organizar processos, mas a verdade é que justamente por não organizarem processos, acabam perdendo muito mais tempo todos os dias. Toda vez que alguém da equipe faz a pergunta, toda vez que um cliente precisa cobrar uma resposta, toda vez que uma tarefa é refeita porque não existia um padrão. Tudo isso consome energia. E energia é um recurso que nenhum empreendedor pode desperdiçar. Daqui a pouco eu vou compartilhar um exercício que mudou completamente a forma como eu organizo prioridades dentro da empresa. É um exercício simples, mas que pode mudar a maneira como você toma decisões. O exercício que separa empresários ocupados de empresários estratégicos. Sempre que eu sinto que estou entrando novamente na operação, eu paro por alguns minutos e faço uma reflexão. Eu pego uma folha de papel e divido em duas colunas. Na primeira coluna, eu escrevo: o que gera crescimento? O que gera crescimento? Na segunda coluna, eu escrevo: o que apenas ocupa meu tempo? É impressionante como muitas atividades que parecem urgentes, na verdade, não movem a empresa para frente. Responder uma mensagem específica pode ser necessário, mas definir o posicionamento da marca tem muito mais impacto. Resolver um problema pontual é importante, mas criar um processo para que aquele problema nunca mais aconteça é ainda mais importante. Fazer uma venda hoje é excelente, mas construir uma marca que gera vendas todos os meses é muito mais inteligente. Quando você começa a fazer esse exercício, percebe que boa parte do seu dia está sendo consumida por tarefas que poderiam ser resolvidas de outra forma. E isso não significa trabalhar menos, significa trabalhar com intenção, porque crescimento sustentável não acontece por acaso. Ele é resultado das escolhas que você faz diariamente. Se você está gostando desse conteúdo, aproveita para curtir esse vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar esse material para mais empreendedores que também precisam ouvir essa mensagem. E se você conhece alguém que vive dizendo que trabalha muito, mas nunca consegue crescer, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, por favor. Tenho certeza de que essa conversa pode fazer a diferença. O sucesso não deveria custar quem você é. Existe uma reflexão que eu faço com muita frequência. Qual é o sentido de construir uma empresa de sucesso se no caminho você perde sua saúde, perde momentos importantes com a sua família, se vive constantemente cansado, se deixa de aproveitar aquilo que motivou você a empreender? Muitas pessoas começaram um negócio buscando liberdade, mas sem perceber, construíram uma rotina que oferece exatamente o contrário. Liberdade não significa trabalhar pouco, significa ter escolhas, significa conseguir sair de férias sem medo de que tudo pare, significa confiar na equipe, significa olhar para a empresa como um patrimônio que cresce com consistência. E isso só acontece quando existe liderança, quando existe posicionamento, quando existe
Estratégia. Não existe empresa forte construída apenas com esforço. Existe empresa forte construída com direção. E direção sempre vem antes da velocidade. Se eu pudesse resumir todo esse vídeo em uma única mensagem, ela seria esta: não tenha orgulho apenas do quanto você trabalha. Tenha orgulho da empresa que você está construindo, porque trabalhar muito, qualquer pessoa pode trabalhar. Agora, construir um negócio que cresce de forma saudável, que gere valor, que tem propósito e que não depende exclusivamente de você, isso exige maturidade, exige estratégia e coragem para mudar. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha provocado essa reflexão em você. Se fez sentido, escreve aqui nos comentários. Qual foi o momento em que você percebeu que precisava sair da operação e assumir uma postura mais estratégica? Eu faço questão de ler os comentários porque eles também me ajudam a construir os próximos conteúdos do canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever também. Toda semana tem vídeos sobre branding, posicionamento, marketing, liderança e crescimento sustentável para empresários que querem construir negócios fortes sem abrir mão daquilo que realmente importa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.